todos e todas bem-vindas ao canal Alice Crochet Bags. Eu sou a Luciana, professora de crochê aqui do canal. E se você não é inscrita no nosso canal, já clica no sininho aqui abaixo para não perder novidades que eu postar por aqui. E hoje o passo a passo é da Bag Mabel, o nome escolhido por vocês lá no nosso canal do Instagram. Essa bolsa é uma bolsa fácil, rápido, além de econômica, e você poderá fazer a diversos tipos de fio. Aqui eu confeccionei a Bag Mabel no fio de malha com menos de um rolo de 270 gramas. E também consegui fazê-la no fio náutico de polipropileno de 5 milímetros, usando aí em torno de 300 gramas. Então escolha aí o seu fio e vamos crochetar a Bag Mabel. A Bag Mabel será feita em 3 partes. Faremos a parte da frente e a parte de trás primeiro e depois faremos as laterais. Então vamos iniciar o nosso projeto. Nós vamos trabalhar com fio náutico de polipropileno de 5 milímetros e eu vou trabalhar com uma agulha de 5,5, tá? Se você tiver aí um ponto mais apertado, você pode usar aí a agulha de 6. Eu vou trabalhar com a agulha de 5,5 aqui no nosso projeto. Então ajuste aí a tensão do seu ponto com a sua agulha. Vamos começar selando aqui a pontinha do nosso fio para não se soltar. E nós vamos fazer correntinha. Já coloco a minha agulha aqui por baixo do fio. Dou uma giradinha e já começo fazendo a minha laçada inicial. Eu vou contar essa laçada inicial como uma correntinha. Então, eu já fiz uma correntinha. Nós vamos fazer um total de 20 correntinhas. Então, 1, 2, 3, não precisa soltar muito, apertar muito, tá? 4, 5, ó, já vai ajeitando a correntinha. 6, 7, 8, ó, já vai ajeitando. Nós vamos fazer 20, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Eu fiz 20 correntinhas porque eu vou trabalhar 19 correntinhas e uma correntinha vai ser a minha correntinha de subida que eu já fiz aqui, tá? Então, agora eu vou medir aqui o tamanho das minhas correntinhas para você saber aí no fio que você estiver usando, tá? Aqui as minhas correntinhas ficaram medindo mais ou menos aqui 16 centímetros, tá? Fiz aqui 16 centímetros de correntinha. E agora nós vamos trabalhar aqui nesses elos que se formaram aqui em cima das nossas correntinhas, tá? Ó, nós estamos aqui com a laçada, tem esse pontinho aqui de baixo, que é a laçadinha de baixo. E aqui no segundo ponto, ó, primeiro, segundo, nós vamos entrar aqui atrás, pegar somente esse gominho aqui de trás, tá vendo? Peguei aqui somente o gominho de trás, porque a correntinha tem a parte da frente e a parte de trás. Peguei aqui somente no gominho de trás e eu vou voltar agora fazendo pontos baixos, pegando nesses gominhos. Então, eu já fiz um ponto baixo, vou no próximo, ó, já segurando aqui, porque tá um pouquinho apertado, ó. Por isso que é bom você não apertar muitas correntinhas no início, tá? Para você poder pegar esses gominhos aí sem muita dificuldade. Então, eu fiz 2 pontos baixos, vou aqui no terceiro gominho, faço 3 pontos baixos, vou fazer um total de 19. 4, 5, sem pular nenhum, tá? Ó, vai fazendo e vai vendo se você tá pegando todos os gominhos. Vou aqui no próximo. 6, 7, já vai ajeitando tua peça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó. Já vai ajeitando, tá? 14, 15, 16, 17,
Ó, aqui no finalzinho, ó, tem a penúltima laçada, ó, 18. E tem a laçadinha lá onde nós iniciamos, ó. Pega esse último pontinho aqui, tá? Para fazer 19 pontos baixos aí. Então, eu trabalhei aqui, eu costumo contar as correntinhas como primeira carreira, tá? Então, eu tenho aqui duas carreiras, né? Fiz uma carreira de 20 correntinhas e trabalhei 19 pontos baixos para a segunda carreira. E agora eu vou fazer a minha correntinha de subida para iniciar a terceira carreira. A terceira carreira eu vou voltar pegando as duas laçadinhas da corrente e vou voltar fazendo 19 pontos baixos, só pegando as duas laçadinhas da corrente. Aqui nós já estamos na terceira carreira. Tá? Já soltando o seu fio aí, ó. Pegando as duas laçadas, ó. Solta aí o fio, né? Então, já estamos aqui na terceira carreira, chegando ao final, com 19 pontos baixos. Ó, o último pontinho é esse aqui do canto, ó. Não esquece de colocar ele também, tá? Ó, aqui no finalzinho. Pega as duas laçadinhas aqui desse último ponto, tá? E faz aí o seu último ponto. Então, aqui nós já fizemos 3 carreiras aqui da nossa bolsa. Vamos iniciar a quarta carreira fazendo a nossa correntinha de subida e agora nós vamos iniciar com diminuições. Nós vamos começar aqui fazendo ponto baixo normalmente. Quando chegarmos lá nos 2 últimos pontos, nós vamos fazer aqui uma diminuição. Então, nós vamos trabalhar agora um total de 17 pontos, tá? 17 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, já vai ajeitando a peça, tá? Pra ficar bonitinha. 13, 14, 15, 16, ó, 17, tá? Ó. Então, eu fiz aqui, ó, 17 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição. A minha diminuição, eu vou ensinar outro método aqui pra vocês, tá? Eu tava fazendo diminuição pegando aqui nesse ponto, né? Não fechando aqui o ponto, indo no próximo e fechando os 3 pontos de uma vez. Agora eu vou ensinar outro método para vocês, para não ficar aquele buraco aqui no meio da peça, tá? Então, aqui eu fiz 17 pontos baixos, vou pular o ponto 18, que é a próxima correntinha, e vou fechar aqui o meu último ponto na última correntinha aqui, ó. Na última correntinha da carreira. Então, eu pulei aqui o ponto 18, eu fiz aqui o ponto baixo no último ponto da carreira. Eu fiz aqui um ponto baixo e diminuí um ponto porque eu pulei um ponto, tá? Ó, eu pulei um, então eu fiz uma diminuição. Então, essa carreira aqui, eu fiquei com 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer uma diminuição a cada carreira. Então, eu fiz aqui 18 pontos baixos, vou fazer a correntinha de subida, virar o meu trabalho e agora eu vou trabalhar aqui um total de 16 pontos baixos para depois fazer a diminuição. Então, aqui já no primeiro ponto, eu já inicio fazendo aqui meu ponto baixo, vou fazer um total de 16 antes de chegar na diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, ó. Fiz 16 pontos baixos, sobrou aqui 2 pontos no final. Vou pular o próximo ponto e vou fechar o meu último ponto na última correntinha
dessa carreira, tá? Então, vou fazer aqui o meu último ponto. Então, eu diminui mais um ponto para essa carreira. E agora, eu fiquei aqui com 17 pontos, tá? Fiz 16 pontos e uma diminuição. Então, eu já trabalhei 5 carreiras. E agora, eu vou iniciar a sexta carreira. Vou fazer a correntinha de subida, virar o trabalho e nós vamos fazer mais diminuições aqui. Então, aqui na quinta carreira, eu fiz 16. Agora, na sexta carreira, eu vou fazer aqui 15 pontos baixos, tá? Antes de iniciar a diminuição. Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô fazendo uma diminuição por carreira, tá? 11, 12, 13, 14 e 15, ó. Fiz 15 pontos baixos, ó, antes de chegarmos na diminuição, tá, ó? Então, aqui eu vou pular o próximo ponto e vou fechar aqui no último ponto da carreira, tá? Então, essa carreira agora, eu fiquei aqui com um total de 16 pontos baixos. Na carreira de baixo, eu tinha ficado com 17. E agora eu fiquei com 16 pontos baixos aqui no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, nós vamos fazer assim até chegarmos em 10 pontos baixos no final. Então, aqui eu fiz a sexta carreira, vou fazer a correntinha de subida para iniciar a sétima carreira, tá? Na sétima carreira, nós vamos trabalhar aqui 14 pontos baixos, uma diminuição. Depois fazemos a correntinha de subida. Depois vamos fazer a oitava carreira com 13 pontos baixos, uma diminuição. A nona carreira, 12 pontos baixos, uma diminuição. A 10ª carreira, 11 pontos baixos, uma diminuição. 11ª carreira, 10 pontos baixos, uma diminuição. E a 12ª carreira, que é a última carreira de diminuição, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 10 pontos baixos aí no final, tá? Não esqueça de fazer uma correntinha de subida a cada troca de carreira. Trabalhei, então, 12 carreiras. A minha última carreira aqui, depois fiz 9 pontos baixos e a diminuição fiquei aqui com 10 pontos na última carreira. 10 pontos baixos. E agora nós vamos fazer mais 3 carreiras sem aumento agora de 10 pontos baixos. Vou fazer a correntinha de subida, virar o meu trabalho e agora eu vou fazer ponto sobre ponto sem fazer aumento. Vou fazer 10 pontos baixos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, sem fazer diminuição, tá? 6, 7, 8, 9 e 10. O último pontinho tá aqui no canto, tá? Ó, esse último ponto que eu trabalhei aqui. Então, eu fiz aqui uma carreira de 10 pontos baixos aqui. E nós vamos trabalhar mais 2 carreiras de 10 pontos baixos, tá? Nós vamos fazer a correntinha de subida, virar o trabalho. Fizemos aqui a 13ª, vamos fazer a 14ª carreira com 10 pontos baixos, correntinha de subida e 15ª carreira de 10 pontos baixos. Então, trabalhei 15 carreiras aqui, tá? Vamos medir aqui a nossa peça. Ficou medindo aqui 12 centímetros, tá? De comprimento aqui. E de largura aqui na parte de cima, ela ficou medindo aqui mais ou menos 19 centímetros. E na parte menor aqui, ó, ficou medindo mais ou menos aqui 10 centímetros, tá? Então, nós já vamos agora iniciar aqui as nossas laterais. Então, aqui onde eu saí com o meu último ponto, ó, no mesmo ponto, eu vou colocar mais um ponto aqui. Vamos começar aqui com um ponto aqui, no mesmo ponto que eu saí com o último ponto aqui da carreira. Então, esse pontinho eu já vou marcar ele. Vou marcar esse ponto para saber que eu já iniciei aqui a minha lateral, tá? Então, coloca aí o marcador. Aí, nós vamos trabalhar assim. Nós vamos trabalhar um ponto pegando aqui no gominho e um ponto pegando aqui na correntinha. Então, o próximo ponto é aqui na correntinha, ó. Vou pegar aqui as 2 laçadinhas dessa correntinha e vou fazer o segundo ponto baixo.
Nós vamos fazer pontos baixos para contornar a lateral. Agora vamos pegar aqui no meio, ó, no meio do gominho, na correntinha aqui do lado, no gominho, ó, novamente, ó. Nós vamos fazer assim até chegarmos lá no último pontinho dessa lateral, tá? Pegando na laçadinha, sempre pegando as duas perninhas aqui da laçadinha, ó. Pega as duas perninhas da laçadinha, tá vendo? Do ponto. Já vai ajeitando o fio quando vai enrolando aí. Ó, pega no meio novamente. Aqui nas duas laçadinhas, ó. Ignore aí o barulho, tá? Que é um barulho aqui do vizinho. Aqui vou no próximo ponto. Na laçadinha novamente. Aqui no ponto do meio. Aqui na laçadinha, ó. E aqui nós vamos pegar aquele ponto, ó, que foi o último ponto que nós trabalhamos nessa carreira. Aqui, ó. Tá vendo aqui no gominho, ó? Tá vendo onde tá esse gominho? Aqui é o último ponto. Então, nós vamos trabalhamos aqui, vamos contar aqui quantos pontos que nós trabalhamos aqui desde o marcador, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos eu trabalhei aqui para minha lateral. Se você quiser marcar esse último pontinho que nós trabalhamos aqui, eu esqueci de colocar o marcador, ó, que é aqueles 13 pontinhos que nós trabalhamos na lateral, tá? Para nós iniciarmos aqui a parte de cima. Então, eu já marquei aqui a lateral, porque depois eu vou trabalhar com 13 pontos na outra lateral também. Então, eu costumo marcar aqui o meio da minha peça, porque eu vou fazer essa parte aqui, né? Que é o nosso relevo. Então, eu costumo marcar aqui o meio para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º pontinho aqui, ó, eu vou colocar um marcador bem aqui no meio para saber que aqui eu vou fazer meu ponto baixo. Ó, marquei então aqui, bem no centro da nossa peça. Então, aqui do outro lado também tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu marquei 9 para cá, 9 para cá. E deixei aqui marcado no 10º ponto aqui no meio, tá? Para ficar mais fácil na hora de nós fazermos aqui a contagem dos pontos. Então, agora nós vamos trabalhar aqui na parte de cima da nossa carreira, tá? Nós vamos começar aqui no nosso primeiro ponto, aqueles 19 pontos aqui, ó. Então, o primeiro ponto é depois dessa laçadinha que tem aqui, tá vendo que tem esse gominho? O primeiro ponto é aqui do lado. Nós vamos colocar a nossa agulha e já vamos iniciar fazendo aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, pegando as duas laçadinhas da agulha, da corrente. No próximo ponto, nós vamos fazer o ponto meio alto, colocando a nossa agulha aqui por baixo, introduzindo aqui na nossa correntinha e buscando aqui, ficando com 3 laçadas e fechando as 3 laçadas de uma vez. Então, eu fiz um baixíssimo, um baixo e um meio alto. O próximo ponto vai ser um ponto alto. Vou colocar a minha agulha aqui dentro das duas correntinhas e vou tirar 2 laçadinhas e agora mais 2 laçadinhas. Então, aqui eu fiz um ponto alto, tá? Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Nós vamos laçar 2 vezes a nossa agulha, colocar aqui dentro da nossa correntinha, buscar o nosso fio, vamos tirar de 2 em 2 laçadas. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadinhas e tiro mais 2 laçadinhas. Eu fiz aqui um ponto alto duplo. No seguinte, nós vamos fazer um aumento de ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos juntos. Então, eu laço a minha agulha 2 vezes aqui no meu fio, introduzo aqui dentro do meu próximo ponto, busco o meu fio, tiro de 2 em 2 laçadinhas. Tiro 2 e tiro mais 2. Fiz aqui um ponto alto duplo. E dentro do mesmo ponto, eu vou colocar mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, coloco aqui dentro do mesmo ponto de base, busco o meu fio, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas. Então, fiz um aumento de ponto alto duplo. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento de ponto alto. Eu laço uma vez só o meu fio na agulha. Coloco no próximo ponto, busco o meu fio, tiro de 2 em 2. Tiro 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas. E dentro do mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui um aumento de ponto alto também. Eu fiz um aumento de ponto alto duplo e um aumento de ponto alto. No seguinte, nós vamos fazer um ponto
ponto meio alto. Tem 2 pontos aqui antes do marcador. Nós vamos fazer um ponto meio alto nesse e um ponto meio alto nesse. Então, nós vamos fazer mais 2 meio ponto alto, um para cada ponto de base. Cheguei aqui, ó, onde está o marcador, que é lá onde que eu vou fazer o meu ponto baixo, que é para fazer a separação aqui da minha base. Então, aqui onde está marcado, eu já posso retirar o meu marcador e aqui eu vou colocar um ponto baixo. Então, aqui já é o meio da minha peça, ó. Tá vendo? Já tô no meio da peça. E aqui nós vamos espelhar a peça, nós vamos fazer o que fizemos desse lado. Agora, nós vamos repetir o que fizemos desse lado, voltando. Nós vamos voltar fazendo a mesma quantidade, o mesmo que nós fizemos desse lado. Então, aqui nós tínhamos feito 2 pontos, né, meio alto. Então, nós já vamos voltar aqui com 2 pontos meio alto, um para cada ponto de base. Então, depois do ponto baixo, nós vamos fazer um ponto meio alto, depois mais um ponto meio alto no próximo ponto. Tudo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer desse outro lado. Voltando agora, tá? Então, depois do ponto meio alto, o que nós trabalhamos aqui desse lado? 2 pontos altos juntos, tá? Então, nós vamos repetir aqui fazendo 2 pontos altos juntos. No seguinte, é 2 pontos altos duplos, tá? Juntos aqui no mesmo ponto. Então, nós vamos laçar 2 vezes a agulha e vamos fazer 2 pontos altos duplos juntos. Quando eu falo assim, é um aumento de ponto alto duplo, tá? Um aumento de ponto alto duplo. Laço 2 vezes a minha agulha, entro no mesmo ponto, busco meu fio, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e mais 2 laçadas. Ó, como é que tá ficando. O próximo ponto é um ponto alto duplo sozinho, tá? Então, nós vamos fazer um ponto alto duplo sozinho. No próximo é um ponto alto. Então, eu laço uma vez só o meu fio na agulha. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Sobrou aqui 3 pontos, ó, para fazer um meio ponto alto, um ponto baixo e um baixíssimo, tá? Então, o próximo ponto vai ser um meio ponto alto, laço meu fio aqui na agulha, tiro as 3 laçadinhas de uma vez, fazendo meio ponto alto. No seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. E lá na laçadinha onde eu iniciei, ó, que tá solta essa laçadinha, que nós já vamos prender ela, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Pego aqui as 2 partes da laçadinha e faço aqui meu ponto baixíssimo. Então, eu já trabalhei aqui. Então, nós finalizamos aqui, ó, a parte da curvinha e a parte de cima aqui da nossa peça, ó, como ficou certinho aqui, tá? E aqui onde eu fiz o último ponto baixíssimo, eu já vó esconder esse fiozinho aqui por baixo dos pontos. Aqui onde eu fiz o último baixíssimo, eu vou aqui no próximo ponto, que é aqui no meio, ó, vou colocar minha agulha. Depois que eu fiz aqui, ó, o último baixíssimo, já pego esse fiozinho, deixo ele aqui por trás dos meus pontos. Vou colocar a minha agulha aqui no meio e já vou esconder esse fio solto aqui, tá? E já vou iniciar fazendo ponto baixo. Deixa eu pegar aqui no meio certinho, ó. Vou pegar aqui no meio, aqui, pra não ficar buraco, ó. Pego aqui no meio, ó. Tá vendo? Depois do baixíssimo aqui, pego bem aqui no centro do próximo ponto, já coloco esse fiozinho aqui por cima da agulha e já busco aqui pra fazer um ponto baixo. Se você quiser marcar esse pontinho, já vamos marcar ele para saber que aqui é a outra lateral, tá? Então, coloca aí um marcador para você saber que aqui você iniciou a lateral. E aqui nós vamos trabalhar assim, nós vamos pegar um ponto na laçada e um ponto aqui no meio, ó. Quando nós pegamos aqui no meio, nós saímos nesses gominhos aqui atrás, ó. E aqui eu já faço o meu próximo ponto baixo. Nós vamos fazer assim, pegando aqui nas 2 laçadinhas da corrente, ó, aqui do lado. Busco o meu ponto, fecho aqui. Aqui vou no meio, aqui, ó, colocar minha agulha aqui no meio, já tô com meu fio aqui em cima escondendo, tá, ó. Deixa eu pego aqui. Se você quiser cortar o fio, se você não quiser levar ele até embaixo, você pode cortar esse fiozinho aqui, tá, ó. Corta ele aqui e pode selar ele aqui também, pra não ficar aqui muito fio aqui. Pera aí. Já aproveita e sela esse fio aqui. Já sela ele pra não soltar, tá? Então, já corta ele aí, para não ficar muito grande, né? Porque nós já prendemos aqui nos pontos, tá? Ó, então não tem problema. Então, deixa essa pontinha aí dentro. E agora eu vou na laçadinha aqui no próximo ponto, ó. Busco aqui o fio. Vou aqui no meio.
Aqui nós vamos fazer 13 pontos também, igual lá ao outro lado, tá? Ó, aqui quando eu coloco no meio, ó, sai bem aqui nos gominhos, tá vendo? Ó, certinho. Agora eu pego a laçadinha, vou aqui nos gominhos novamente. Já vou ajeitando o fio para não ficar enrolado aqui, ó. Já ajeito o fio aí. Pego aqui as duas laçadas. No meio do ponto. Duas laçadinhas. No meio aqui do ponto, ó. Então, aqui, ó. Ó, então aqui nós fizemos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse daqui nós não vamos fazer, tá? Nós não vamos colocar nesse ponto, porque nós agora vamos fazer o fechamento de carreira. Então, agora eu vou cortar aqui o meu fio. Então, já pode cortar aí o seu fio. Passo esse fio aqui pra fora e nós vamos fazer aqui o fechamento de carreira, pegando aqui em cima, ó. Depois desse gominho, ó. Esse primeiro ponto aqui em cima, tá? Depois dessa laçadinha aqui. Nós já vamos buscar esse fio aqui pra dentro. E nós vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos simular aqui uma correntinha. Aqui tá a perninha da correntinha. Nós vamos colocar a nossa agulha aqui por trás desse último gominho que nós trabalhamos aqui, ó. E vamos sair aqui pelo meio da nossa correntinha. E já pesca esse fio aqui pra dentro. Simulamos aqui uma correntinha, ó. Tá vendo? Esse aqui é o 13º ponto dessa carreira, tá? E aqui você pega a sua agulha, ou a sua agulha de crochê menor, essa aqui é de 3,5, ou uma agulha de tapeceiro, para esconder aqui atrás, tá? E aqui é só esconder aqui, ó. Passa aqui por baixo. E vai escondendo aqui os fiozinhos, o máximo que você conseguir aí para não soltar, tá? Puxa ele aí. Quando estiver bem certinho aí, tudo já passado aqui o fio, você corta aqui com a tesoura e sela aqui na chama azul, para não soltar, tá? Então, aqui nós já fizemos aqui a base para nossa peça. Então, nós já finalizamos aqui uma parte da nossa peça. Nós vamos fazer mais uma parte dessa, tá? Nós vamos repetir mais uma vez uma parte dessa. Deixa eu medir aqui o tamanho para vocês. Ficou aqui 19 centímetros aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo ficou com 10 centímetros de largura e de comprimento aqui, de altura, ficou medindo 14 centímetros aqui de altura, tá? Então, você vai repetir mais uma base dessa, tá? Para nós fazermos a nossa bolsa. Vai ser parte da frente, parte de trás e lateral. Então, o conselho também é você fazer as duas partes no mesmo dia, porque a nossa tensão de ponto pode mudar de um dia para o outro, tá? Então, faça aí as suas duas partes aí da peça no mesmo dia aí, para não dar diferença na hora da gente fazer a montagem da bolsa. Fez as duas bases do mesmo tamanho, da mesma medida, ó. Mede aí para ver se tá certinha, tá, ó. Tem que as duas ficar do mesmo tamanho, na mesma medida, para não ficar torta, tá? Então, já fiz duas partes aqui da minha bolsa, a parte da frente e a parte de trás. E agora nós vamos fazer essa parte aqui, que é a parte da lateral. Agora nós vamos fazer a nossa lateral, tá? Nós vamos fazer uma lateral inteiriça aqui. Então, aqui, nós trabalhamos aqui nessa parte 13 pontos, né? Para fazer essa lateral, 13 para essa e 10 aqui embaixo. Então, eu vou somar 13 mais 13, 26 mais 10 aqui embaixo. Então, eu vou ter um total de 36 pontos, tá? Então, nós vamos trabalhar 36 correntinhas, porque nós temos que fazer uma de subida, então nós vamos fazer 37, tá? Então, eu inicio fazendo aqui as minhas correntinhas. Já começo fazendo a minha laçadinha inicial e vou fazer aqui um cordão com 37 correntinhas. Então, faço aí 37 correntinhas. Eu fiz aqui um cordão com 37 correntinhas, vamos tirar aqui a medida. Ficou mais ou menos aí... Deixa eu ver aqui. 30 centímetros mais ou menos de correntinha nós trabalhamos aqui para nossa lateral. Agora nós vamos voltar fazendo pontos baixos aqui atrás, pegando nossos gominhos, tá? Sempre pegando aqui a segunda correntinha, a segunda laçadinha, ó. Nós estamos aqui com uma na agulha, tem essa de baixo, aqui atrás temos aqui o nosso gominho aqui atrás, ó, da segunda correntinha.
Nós vamos voltar nessa carreira agora fazendo 36 pontos baixos, tá? Não precisa apertar muito para não ficar muito apertado aí, tá? Então, volte agora fazendo 36 pontos baixos, pegando somente aqui no gominho, tá? Aqui não tem segredo, é só você voltar, tá? Se tiver dúvida, volta lá no início do vídeo que eu ensinei a fazer também. Eu ensinei a fazer as correntinhas lá no início do vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, volta lá. Então, nós vamos voltar aqui fazendo 36 pontos baixos até chegarmos aqui na nossa laçadinha. Eu trabalhei aqui as minhas carreiras. Eu fiz 2 carreiras, porque eu costumo contar as correntinhas como uma carreira. Nessa daqui que eu trabalhei, eu fiz aqui, ó, 2, 4, depois eu fiz o acabamento aqui, ó, 5, 6 carreiras no total, né? Mais ou menos aí, ó, você define o tamanho que você quer. Eu trabalhei aqui mais ou menos 6 centímetros aqui na minha peça, tá, ó? Eu achei que ficou um tamanho bom, 6 centímetros, para poder fazer aqui a nossa lateral. Aí fica a seu critério fazer o tamanho que você quer, tá? Então aqui eu fiz 2 carreiras, eu vou trabalhar mais 4 carreiras, tá? Vou fazer mais 2 vezes. Ida e vinda. Então eu fiz 1, 2, aí eu faço mais uma carreira, 3, mais uma, 4, 5 e 6, tá? Vou ficar com um total de 6, contando já com as correntinhas. Então agora trabalhe mais 4 carreiras, de 36 pontos baixos, se você quiser fazer do mesmo tamanho que eu falei, tá? Se você quiser maior, é só trabalhar mais carreiras aí. Então, eu vou fazer mais 4 carreiras e já volto. Então, finalizei as 6 carreiras, tá? Contando já com as carreiras da correntinha, tá? E agora, nós vamos fazer o contorno aqui e aqui na nossa base. Então, aqui onde eu finalizei o último ponto, no mesmo lugar eu já coloco um ponto para fazer aqui a parte de cima da nossa bolsa, aqui, ó, da nossa lateral, tá? Então, já fiz um ponto, já vou aqui nessas 2 laçadinhas aqui da corrente, pego no próximo ponto. E aqui, ó, nesse miolinho eu vou fazer aqui o terceiro ponto. Então, eu fiz aqui 3 pontos para iniciar a minha lateral. Se você quiser separar a lateral daqui da parte de cima, ó, então já fiz 3. Então, aqui foi meu último ponto, né, ó, aqui da lateral. Aí, depois eu fiz 1, 2, 3 e agora eu vou fazer mais um aqui no canto. Então, eu fiz 4 pontos aqui para a parte de cima da nossa lateral, ó. Tá? Separei aqui a lateral da parte de cima. Então, eu fiz aqui 4 pontinhos para minha lateral. E aqui eu vou voltar aqui, ó. Já saí. Agora, eu vou voltar aqui também fazendo pontos baixos. Aqui onde tá a nossa laçada, eu coloco a minha agulha e já seguro aqui essa laçadinha aqui por baixo do meu fio, ó. E já faço aqui o meu primeiro ponto baixo da lateral. Se você também quiser marcar, eu gosto de marcar para não se perder, tá? Se você não quiser, não precisa. Então, eu já marco esse primeiro ponto aqui, que é daqueles 36 pontos que eu vou fazer na lateral. Então, eu já fiz um ponto baixo. Agora, eu já vou no seguinte. O seguinte tá aqui do lado, ó. E nós vamos voltar fazendo os 36 pontos baixos. Aqui vai ser um pouquinho chato de pegar, porque aqui é o canto, tá, ó? É o cantinho da onde nós iniciamos as correntinhas, ó. Então, aqui vocês fazem aqui com um pouco de calma, porque é um pouquinho difícil para fazer. Porque pega aqui lá onde nós fizemos as correntinhas, né? Então, fica um pouquinho mais apertado. Então, nós vamos voltar aqui, somente fazendo pontos baixos. Aqueles 36 pontos, tá? Quando chegarmos aqui, vamos fazer essa parte de cima e depois vamos fazer o fechamento. Contornamos aqui a nossa lateral. Confere aí se tem 36 pontos, tá? Porque nós vamos usar todos os pontinhos para depois unir lá as nossas partes, tá? Então, tem 36 para esse lado e 36 para esse outro lado. Se quiser já marcar também esse último pontinho aqui, já marca ele também, ó. Já deixa ele marcado para saber que aqui nós vamos trabalhar as laterais. Marca ele aí. E aqui nós vamos fazer aqui a parte de cima também. Vamos contornar essa parte aqui de cima, que nem nós fizemos lá do outro lado, com 4 pontos baixos. Então, aqui, ó, eu fiz o último ponto, vou aqui no meio, ó. Fiz aqui o último, vou aqui no meio, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui os 4 pontos baixos para contornar a parte de cima. 1, 2, ó. Aqui, nós vamos fazer o terceiro aqui no meio. E o último, nós vamos fazer o fechamento. O último pontinho aqui, nós não vamos trabalhar, porque nós vamos fazer o fechamento. Nós já vamos aqui cortar o nosso fiozinho e já vamos fazer aqui o fechamento. Então, vamos passar esse aqui pra fora e vamos pular esse, tá? Esse último aqui.
Aí nós vamos vir aqui em cima nesse primeiro ponto e nós vamos fechar esse quarto ponto aqui. Passa esse fio aqui pra dentro dessa correntinha que nós cortamos aqui o fio, né, que nós passamos, ó, aqui 1, 2, 3, esse é o quarto, tá, ó, fizemos a laçadinha da corrente, e aqui nós vamos fazer o acabamento aqui por trás, pegando aqui nesse elo e saindo aqui no meio, puxa essa correntinha aqui pra dentro, ajusta ela pra ficar do tamanho das outras, puxa aqui pra trás, ó, deixa ela aqui formando uma correntinha, ó. Ajeita ela pra ficar aparecendo aqui uma correntinha. Tá vendo aqui na parte de cima? Ó, ajeita bem ela, tá? Ó. E aqui nós vamos fazer o acabamento de novo, tá? Pega aí a sua agulha menor e passa esse fiozinho aqui pra baixo. Vai passando aqui, escondendo os fiozinhos aqui por baixo, ó. Esconde de um lado aqui, ó. Até deixar bem escondidinho aqui. Se você quiser usar uma agulha de tapeçaria, também pode, tá? Eu tô usando essa agulha menor de crochê aqui. Ó. Aqui é só cortar o fio e aqui selar o fiozinho na chama azul. Tá? Então, aqui nós já fizemos aqui a nossa lateral, tá? Vamos tirar aqui as medidas. Ela ficou medindo aqui mais ou menos 6 centímetros, ó. Foi o que eu falei mais ou menos que eu ia fazer, tá? Você pode fazer maior se preferir. E aqui de comprimento ficou 36 centímetros aqui de comprimento, tá? Então, agora nós vamos fazer a união da base com a nossa lateral. Então, nós vamos unir agora essa lateral com a base, tá? Escolha aí o lado que você quer a parte da frente, o lado que você quer a parte de trás, tá? Porque elas vão ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar uma voltada assim para a outra, ó. Vai ficar desse jeito. E aqui nós vamos unir a lateral. Então, você já escolhe aí as partes que você quer deixar pelo lado da frente e a parte que você quer deixar pelo lado de trás, tá? Então, aqui eu já escolhi a minha parte. Essa daqui vai ser a de trás, essa daqui da frente. Então, eu vou iniciar aqui por essa daqui, tá? Então, eu pego aqui a minha base, a minha lateral, o meu fio. E o que eu vou fazer? Essa parte da correntinha vai ser virada para fora, ó. Essa parte da correntinha. E essa parte que tem o gominho virado para dentro. Então, eu vou pegar aqui a minha base, ó, posicionada dessa forma. Já vou virar aqui o lado correto aqui, ó, onde tá os marcadores, porque eu já deixo tudo marcado para ficar mais fácil. E já coloco assim junto, ó. Coloco essa parte das correntinhas pro lado de cá e as partes da outra correntinha pro lado de lá, ó. Fica do lado contrário, tá? Uma de frente para outra, ó. E aqui nós vamos iniciar a costura, ó. Nós estamos fazendo assim, tá? Ó, nós vamos costurar assim, ela vai ficar assim. Então, aqui, ó, posicionada do jeito que nós vamos fazer, pego aqui o meu fio, coloco a minha agulha aqui. Eu vou colocar a agulha no meio, tá? No meio aqui. Eu acho que eu vou iniciar aqui pela primeira correntinha, ó. Vou pegar a minha primeira correntinha antes aqui do marcador, tá? Pra me puxar o fio. Então, eu vou pegar um lado aqui e o outro lado antes do marcador aqui, ó. Do lado de cá, ó. Peguei essa correntinha antes aqui pra puxar o fio, tá? Então, puxa aí o seu fio aqui dentro. Aqui, eu puxei aqui pra dentro, tá? Ó, busquei as duas correntinhas antes do marcador, para mim poder prender o fio aqui primeiro, tá? Antes de iniciar a costura. Então, antes aqui do marcador, coloquei aqui, puxei o fio de um lado e puxei o fio do outro. E agora eu vou iniciar a minha costura. Deixo esse fio aqui pra cá, para mim poder depois arrematar. Então, eu vou colocar aqui dentro do elo da minha corrente, pegando no meio. E dentro do elo da outra corrente também, ó. Vamos já tirar esse marcador, né? Para ficar mais fácil. Tira esse marcador. Que a gente já sabe onde que vai ser o ponto. Tira aqui o outro marcador também. E nós já vamos fazer aqui a nossa costura. Então, eu coloco aqui a minha agulha pegando uma laçadinha da corrente, ó. Peguei uma laçadinha de um lado e uma laçadinha de outro. Tá vendo? Ó, peguei a laçadinha no meio aqui da corrente e do outro lado. E agora eu já vou aproveitar para arrumar esse fio aqui. E vou buscar aqui o meu fio, vou fazer pontos baixíssimos, ó. Eu já pego aqui, passo por dentro desse ponto. Vou no próximo, faço a mesma coisa. Eu pego no elo da minha corrente de um lado e no elo da corrente do outro lado, ó.
dessa forma aqui, para ficar esses gominhos aqui virados, tá? Ó, fica um gominho para cá e outro gominho para cá. Então, eu tô fazendo aqui no meio e tô fazendo pontos baixíssimos, ó. Vou novamente aqui no meio dessa corrente e aqui na correntinha do outro lado, ó. E vou fazer baixíssimo. Novamente, aqui no meio da corrente, aqui no meio da outra corrente, ó. Pego as duas laçadinhas e vou fazer baixíssimo. Nós vamos fazer aqui o baixíssimo sobre toda a nossa bolsa, tá? Ó, ó como é que vai ficar, assim, ó. Tá? Então, vamos fazer aqui os nossos baixíssimos. Ó, segura assim para ficar mais fácil. Pega de um lado e do outro, tá? Para ficar mais fácil aí para vocês, ó. Não precisa apertar muito, tá? Para não ficar repuxada. Pega de um lado e do outro. Não precisa apertar muito. Ó, de um lado, do outro. Segura que fica bem mais fácil para você pegar aí os dois lados, ó. Do lado do outro. A mesma coisa aqui, de um lado do outro. Aqui novamente, de um lado do outro. Ó, nós vamos fazer essa costura aqui, tá? Vai dar certinho a quantidade de ponto que eu tenho com a quantidade de pontos que tá na base, tá? Por isso que eu fiz a conta certinha aí, pra dar certinho aí, pra não faltar ponto. Ó, aqui onde tá esse marcador aqui, eu posso tirar o marcador. Vou aqui no próximo, no próximo. E assim eu vou fazendo essa costura, ó. Aqui de um lado, aqui do outro. Ó, segura aqui, aqui. Tá vendo? Ó como é que tá ficando, ó. Ó, desse jeito aqui, tá, ó. Vamos lá agora ajeitar aqui a parte de baixo, ó. Ajeita aqui a parte de baixo, vem aqui de um lado, do outro. E faz aqui baixíssimo. Deixa eu tirar aqui o marcador. Ó, de um lado, do outro. Vai ficando esse detalhe aqui no meio, tá vendo? Por isso que eu tô pegando desse jeito. Ó como é que vai ficando aqui no meio esse detalhe, ó. Ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer até o último pontinho juntas aqui. Depois vocês fazem o outro lado. Ó, pega, segura, né? Pra não ficar mais fácil. Vai fazendo aí a sua costura de um lado e de outro. De um lado, do outro. Um lado. Já vai fazendo e já vai ajeitando, tá? Ó, já vai ajeitando aqui pra ficar certinho, ó. Ó. Um lado do outro. Aqui, ó. Aqui foi onde nós fizemos aqui o início da nossa lateral, ó. Tá vendo? Já nós estamos iniciando aqui a lateral, ó. Ó, aqui, ó. Aqui foi a parte do fundo, ó. Fizemos aqui a parte do fundo. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem, ó. Fizemos aqui a parte do fundo. E agora nós estamos iniciando esse outro lado aqui, que é a lateral. Vamos lá. Ajeita aqui. Ó, pega de um lado, pega do outro. Pega de um lado, pega do outro. Pega de um lado, pega do outro. Ó, sempre vendo se você tá pegando certinho no meio, tá? Ó, de um lado, do outro. E vamos fazendo essa costurinha aí. A Bag Mabel é uma bolsa bem gostosa de fazer. Só precisa pegar os pontos certinho, tá? Pra ela não ficar torto, tá? Que se você fizer uma base de um tamanho e a base de outro tamanho, ela vai ficar torta, vai ficar feia. Então, você tem que fazer aí prestando atenção se tá certinho, né? Todos os pontos, ó. Ó, tá vendo que dá certinho? Tô chegando certinho, ó. Tô chegando aqui no final. Eu peguei aqui de um lado, de outro, ó. Quando eu chegar aqui no último ponto, ó. Deixa eu desenroscar aqui. Vai dar certinho nos dois marcadores, tá? Ó, vou
vou tirar aqui os dois marcadores, porque eu já cheguei aqui no último ponto, ó. Tiro o marcador de um lado, o marcador do outro lado aqui. E fecho aqui o meu último pontinho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Eu já fiz a costura aqui de toda a minha base, ó. E aqui nós vamos fazer a finalização. Agora eu já posso cortar aqui o meu fio. E nós vamos passar esse último fio aqui pra fora. E agora eu vou arrematar esse último fiozinho aqui que eu trabalhei, ó. Então, eu puxei esse fio aqui pra fora, agora eu vou passar ele aqui pra dentro, ó. Vamos esconder ele aqui por baixo da nossa peça. Então, ó, aqui, ó, eu finalizei ele, eu passo aqui por dentro, aqui, pra fazer o acabamento, ó. Passo aqui por dentro da peça, puxo pra cá, ó. É só fazer aqui o acabamento desse último fiozinho que nós trabalhamos aí. Puxa ele pra cá pra ficar bem firme, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ó, ajeita ele, passa ele aqui por dentro. Nós vamos aqui, já une ele com esse outro lado aqui pra não ficar essa parte solta aqui, ó. Então, coloca aqui embaixo, ó. Aqui embaixo desse gominho aqui e vamos buscar ele pra cá. Pra deixar ele unido aqui, ó. Tá vendo como é que ficou, ó? Ó. Eu uni aqui esse fiozinho para não ficar solto aqui no meio, ó. Tá vendo? Passei aqui por baixo da correntinha que tava aqui. E aqui, ó, eu arremato aqui passando os fiozinhos aqui por dentro, tá? Aqui é só você fazer esse arremate aqui simples, tá, ó? Só deixa ele bem preso aqui para não ficar solto essa parte aqui da peça, ó. Passa pra cá, ajeita, ó, e já vai ajeitando aqui, passando por dentro. Aqui por baixo, ó, vai passando aqui por baixo para esconder, tá? Passa aqui, passa pra cá, e aqui quando chegar aqui você pode cortar, e aqui nós vamos selar. Vamos selar esse fiozinho aqui. Ó como é que ficou aqui o acabamento, ó. Tá vendo? Ficou por dentro, ó. Certinho aqui desse lado, tá? Procura deixar bem certinho as duas partes aqui, ó. Tá vendo? Agora nós vamos fazer do outro lado. Mas antes, ajeita aqui, ó, pra ficar certinho, ó. Ajeita aqui, desamassa aqui, deixa bem certinho assim, ó. Tá, ó? Ó como é que vai ficando, ó. Deixa bem certinho. Agora nós vamos fazer aqui a união da outra parte. Vamos pegar agora a outra parte, tá, ó? Essa parte que tem os gominhos, ó, é a parte de baixo. E a parte de cima é essa parte das correntinhas, tá? Nós vamos começar aqui, ó, colocar dessa forma aqui, onde dá as correntinhas viradas para o nosso lado. Então, aqui nós vamos pegar aqui o nosso fio e vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado, tá? Eu vou iniciar aqui com vocês. Então, eu vou pegar sempre nessa primeira correntinha aqui, depois do marcador, tá? Porque eu vou pegar aqui desse lado e desse outro lado, para poder ficar mais segura que o meu ponto não ficar solto, tá? Então, eu pego aqui, ó, que nem eu fiz lá do outro lado, peguei as duas laçadinhas de um lado, duas laçadinhas do outro, pego aqui o meu fio, passo aqui por dentro. E agora eu vou iniciar fazendo aqui a mesma forma que eu trabalhei do lado do outro lado, tá? Tiro aqui o marcador, né? Porque aqui eu já sei que é o meu primeiro ponto. Tiro aqui de um lado, tiro aqui do outro lado. E nós vamos fazer a mesma costura que fizemos lá daquele lado, tá? Ó, pegando aqui no meio da laçadinha de um lado, no meio da laçadinha do outro, aqui no próximo ponto, ó. Tá? Depois daqui de onde eu busquei o meu fio, pego o fio do rolo e faço aqui o ponto baixíssimo, tá? Eu fazendo assim, ó, esse ponto fica mais seguro aqui na parte de cima, não fica solto. Por isso que eu peguei um ponto antes aqui onde estava o marcador. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado, fazendo pontos baixíssimos, pegando sempre na correntinha de um lado e sempre na correntinha do outro, tá? Então, vamos fazer aí e nós já voltamos. Aqui é a mesma coisa que fizemos lá do outro lado. Só iniciei aqui para vocês verem como é que faz aqui a costura, tá? Então, vamos fazer baixíssimo sobre toda a nossa volta, até chegarmos aqui nos marcadores. Ó, cheguei aqui nos marcadores, tá? Tiro aqui os marcadores aqui do último ponto. E agora eu vou colocar aqui o meu último ponto baixíssimo aqui. Coloco aqui o meu último baixíssimo. Deu certinho aqui também desse lado, tá? Ó. A mesma quantidade de carreiras e de pontos da base e da lateral é igual, tá? Então, agora eu pego, corto meu fio e vou fazer aquele arremate que eu ensinei.
ensinei, tá? Corta aqui o fio, passo aqui pra fora e aqui por dentro eu vou esconder esse fiozinho aqui, tá? Vou fazer esse lado aqui com vocês, depois você faz aí o outro lado. Então, aqui onde eu puxei esse fio, ó, pego aqui a agulha menor, tá vendo aqui onde eu puxei esse último fio? Eu passo ele aqui por dentro, ó, pegando essa laçadinha aqui embaixo para ficar mais seguro, ó. Passo ele aqui por baixo, pego essa laçada, pego essa outra de baixo aqui, ó, tá vendo? Passo pra cá, aqui, e aqui eu passo para esse outro lado também para prender aqui desse lado, ó, passo pro lado de cá também, ó. Aqui embaixo dessa laçadinha aqui, ó. Passo pra cá pra prender os dois lados. Pra ficar bem preso aqui. Tá vendo como é que fica, ó? Fica bem certinho aqui quando você puxa aqui pro outro lado também. E aqui é só continuar, né? Escondendo aqui por dentro, ó. Passa aqui por baixo. Vai passando aqui por baixo. Sempre deixando ele bem presinho aí pra ficar certinho, tá? Pra deixar bem acabadinho aí. Passa pra cá. Aqui embaixo. Passa aqui pra baixo. Ó. E aqui vai fazendo, tá? Até você ver que tá bom aqui, que já tá bem presinho, ó. Vai passando. Aqui, ó. Passa mais um pouquinho aqui pra ficar bem aqui embaixo. Pra cá, pra cá. Aqui. Aqui, ó. Aí. Ó. Tá? E aqui é só cortar. Agora nós cortamos esse fiozinho aqui. Selamos ele. Sela ele aqui. Sempre na chama azul, tá? E aqui, esses outros aqui que estão soltos é a mesma coisa, tá? Só passar ele por baixo aqui, do jeito que eu expliquei. E esse aqui também que tá solto aqui do outro lado, tá? Então, é só fazer aí o acabamento. Depois que fizer a peça, é sempre aqui ajeitando ela, desamassando ela, tá? Ó, pra ficar certinha. Olha que linda que ela tá ficando. Ai, que lindinha. Olha como ela tá ficando lindinha. Esse detalhe aqui é todo o charme, né, da peça, ó. Ajeita aqui, ó. Pra deixar ela mais assim certinha aqui, ó. Puxa aqui os pontos, tá? Então, faça aí o acabamento aqui que tá faltando. Finalizei todos os acabamentos aqui dos quatro lados, tá? Já arrematei todos os fiozinhos. Olha o espaço dela interno, que grande, ó. Ficou bem grande. Se você também quiser fazer uma carreira toda de ponto baixo por toda a volta da peça, tá? Aí fica a seu critério. Eu optei por não fazer. Eu optei deixar assim, que eu achei que ficou mais bonitinho assim. Aqui você dá uma ajeitada para ficar bem marcadinho aqui a parte do relevo, ó, tá? Então, aí eu optei, então, não fazer esses pontos baixíssimos. Mas se você quiser fazer, é só você fazer aí uma carreira de pontos baixíssimos. Então, depois de feita, molda ela, deixa ela bem certinha aí, né? Porque como é crochê, tem que ficar bem certinho. Olha como é que ficou a parte de baixo, ó. Ficou bem acabadinha, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui algumas opções de fecho aí pra vocês. Existem diversos tipos de fecho, tá? Esse daqui é um fecho montado, que você pode aí, se você preferir, né? Colocar aqui dois, né? Um de cada lado. Pode colocar um desse lado e outro desse lado para fazer um fechamento aqui mais seguro, né? Para ficar mais fechadinha. Ou se você preferir, você pode usar esse fecho aqui de montana, que eu acho que ele fica mais elegante com esse fechinho de montana, tá? Então, você pode usar aquele fecho lion também. Existem aí diversos tipos de fechamento aí para você fazer aí, tá? Eu vou colocar na minha esse daqui, que é o fecho montana. Eu já ensinei aí em outro vídeo como colocar esse fecho aqui, tá? Então, eu vou colocar esse fecho aqui e já volto. Só uma dica aqui, então, você coloca aqui, ó, passa dois fios, né? Um para cada lado, faz aqui um xizinho assim, tá? Vamos passar aqui pro outro lado, você pega uma agulha mais fina e passa aqui os fios para nós podermos colocar na bolsa, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensinei a colocar esse fecho, eu vou deixar para vocês aqui abaixo, tá? Se você tiver dúvida de como colocar, vocês podem colocar. Eu ensinei a colocar o fecho de Ina e o fecho de montana. Então, eu vou deixar os dois vídeos aqui abaixo no nosso vídeo para você ver como é que é a colocação, tá? Que aqui é simples, é só você agora posicionar aqui, tá? E costurar
costurar não, prender desse lado. E a mesma coisa vai fazer aqui do outro lado. Vai passar aqui o fiozinho e prender aqui desse lado, tá bom? Eu vou deixar para vocês aí o vídeo que eu ensino aí a colocação. Coloquei aqui o fecho, tá? Uma dica, antes de você colocar o fecho, ó, preencha a sua bolsa. Depois eu vou aqui arrematar os fiozinhos que eu não arrematei ainda. Antes de você colocar o fecho, coloca aqui um enchimento para você ver aqui o fechamento, tá? Para ver se tá certinho na hora que você coloca as coisas dentro, ó. Ajeita bem ela, ó. Então, coloca aqui um enchimento para você ver, ó. Na hora de fazer o fechamento, aqui não ficar muito justo. Então, deixa uma dica aí para vocês, tá? Coloca o enchimento antes de colocar aí o fecho, antes de prender aqui na peça, tá? Aqui eu vou colocar essa argola articulada, ó. Essa argola meio oval, né? E vou colocar aqui, coloquei já de um lado, vou colocar aqui do outro lado. Essa argola, ela abre aqui, tá? É um mosquetão, ó, que abre. E você coloca e prende aqui, tá? Passando por um lado. Aqui por um lado, ó. Aqui do outro lado. Aqui não tem segredo, só é você prender. Aqui, ó. Prende do outro lado. Só passar pelos pontos aqui, tá? Ó. Ó, já coloquei então aqui as argolas articuladas nas laterais e agora é só você colocar aí a alça da sua preferência. Pode usar a alça da sua preferência. Eu vou usar essa alça combinando aqui com o meu fecho, ó. Vou colocar aqui essa alcinha aqui combinando com o meu fecho. Você pode usar aí a alça que gostar, tá? Que preferir aí ou que a sua cliente pedir. Posso colocar pra cá, passo aqui nos meus mosquetão, ajeito, ó. Tcharam! A nossa bag Mabel já está pronta. Então, vamos agora ver as medidas da bag Mabel finalizada. Ela ficou aqui, ó, com 16 centímetros mais ou menos de altura. Aqui no meio com 15, tá? Na lateral aqui embaixo finalizou com 12 e aqui em cima na parte maior com 20 centímetros, tá? E aqui na parte da profundidade ficou com um pouquinho mais de 6, ó, 6,5 mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos 6,5, quase 7 aqui finalizada, tá? E agora vamos tirar aqui o peso da bag Mabel. Vamos pesar ela sem o enchimento dentro. Ó, com a alça finalizada, 226 gramas ela ficou. A bag Mabel é uma bolsa cheia de personalidade, fácil de fazer, econômica e bem rapidinho aí você consegue confeccionar a sua bag Mabel e sair aí arrasando, fazendo maior sucesso aí no seu catálogo de venda. Eu sempre falo aqui, é uma bolsa pequena no tamanho e grande no estilo. A bag Mabel também é uma pequena, grande e estilosa. Se você gostou aí do nosso tutorial, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar para apoiar aqui o nosso canal, para que eu possa trazer mais vídeo aqui para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.